Uma excelente notícia pros fãs de PlayStation. O trailer da história do Homem-Aranha 2 foi divulgado, mostrando aqui Harry Osborn, que tava doente e que por um milagre ele tá vivo. E já sabemos que é por causa do simbionte. Foi divulgado um pouco mais do Homem-Aranha Peter Parker junto do Miles e o encontro inusitado do Miles junto de Harry. E vários ataques em Nova York, além da própria Mary Jane que vai investigar sobre Kraven e o Caçador. E ainda nesse trailer é mostrado diversos momentos em que os amigos e familiares próximos a Peter Parker sentem que ele está diferente, justamente por causa da presença do simbionte. Quem conhece a saga de Homem-Aranha tá ligado que o simbionte deixa o Peter Parker muito mais nervoso e agressivo, e deve focar muito mais no momento em que ele está usando esse traje preto. Inclusive, a evolução do lagarto, mostrando aqui um pouco da fraqueza do simbionte, que é o Som, o pai de Harry Osborn, o Duende Verde, que de certa forma estaria cultivando o simbionte como se fosse uma espécie de cura para a doença do Harry. E o trailer já termina com o ataque do Venom em Nova York, que já podemos esperar que o Duende Júnior, na verdade, vai ser o hospedeiro, será o corpo que o Venom irá aparecer de forma completa, quebrando um pouco da expectativa que muitos tinham com a aparição do Duende Verde na história. Por isso que eu digo, uma incrível notícia pros jogadores de PlayStation. O novo jogo do Homem-Aranha tá chegando e já vai ter uma versão do PlayStation 5 exclusiva, além de um novo controle DualSense. Se você já tem um Play 5, tu pode comprar as tampas, que colocam aqui detalhes em vermelho e preto, pra lembrar do Homem-Aranha, do Miles e também do simbionte. Não tem confirmação se vai ser lançado no Brasil, mas o hype tá alto. Por isso que eu digo, spoiler do novo jogo do Homem-Aranha. Agora que já tá anunciado, muitos dos desenvolvedores deram entrevistas e confirmaram algumas dúvidas. Uma delas é sobre o Miles e o Peter. Parece que eles não serão exatamente personagens iguais aqui, o que não surpreende ninguém, mas eles confirmaram que vai ter 3 árvores de habilidades diferentes, ou seja, você vai poder subir skill para o Miles, outras para o Peter e uma em conjunto, já que existe habilidades em comum entre os teiosos. Outra coisa que também foi confirmada é que o mapa vai ser infinitamente maior. Não será uma reciclagem total de Nova York, o que já imaginávamos, mas parece que vai ter outras áreas e também cidades vizinhas. Isso ficou confuso, mas não falaram detalhes pra não dar spoiler. Sem contar que já rolou algumas críticas técnicas, como por exemplo aquele site Digital Foundry, que começou a analisar o jogo e falou que, por mais que ele seja bonito, ele não é o verdadeiro salto pra nova geração que o Homem-Aranha merecia, já que isso de certa forma já aconteceu no jogo do Miles, mas que eles ainda precisam apresentar recursos novos pra usar, que não sejam apenas uma troca de um personagem pra outro pra mostrar que tem um SSD. Uma notícia triste pros fãs de Homem-Aranha. O novo Spider-Man 2 provavelmente não vai ter uma demo. Isso já tá meio que sendo confirmado através de algumas entrevistas. É meio que de se esperar, justamente porque, né, a Sony tá muito confiante no lançamento do novo jogo. Só de lembrar que o primeiro vendeu milhões de cópias no próprio PlayStation 4, mas como é um dos jogos mais aguardados do ano pra galera que é fã de jogos de PlayStation, é bem capaz que muito daqueles jogadores que jogaram o primeiro jogo já pule de cabeça na sequência, pois quem é fã de Homem-Aranha tá vivendo um momento muito épico. Esse ano mesmo já teve um filme novo, que é o filme do Aranhaverso com Miles Morales, e o novo episódio da sequência tá sendo ótimo, porque é muito Homem-Aranha sendo lançado de uma vez só. O jogo novo vai ser mundo aberto, exclusivo para PlayStation 5 e vai colocar 2 aranhas jogáveis na história, o Homem-Aranha Peter Parker e o Miles Morales, onde cada um deles vai ter tipo uma árvore de habilidades própria, já que, por exemplo, o Homem-Aranha vai estar agora com o traje do simbionte, ou seja, a figura do Venom já tá confirmada, enquanto o Miles Morales tem as habilidades furtivas dele, já que ele consegue ficar invisível e lançar um choque Venom. Como vai ser um jogo mundo aberto, já é de se esperar que ele seja gigante, e já foi confirmado que o mapa vai ser 3 vezes maior, só que os maiores detalhes serão confirmados ainda, porque parece brincadeira com os fãs do Homem-Aranha, mas não é. Com expectativas de sucesso bem alto com o filme do Miles Morales no Aranhaverso, o hype dos fãs com o Miles aparecendo no MCU e também a galera empolgada com o jogo do Homem-Aranha, é questão de tempo para que apareça um novo live action com um foco no Miles Morales, e de certa forma isso já tá sendo conversado. Vários insiders estão falando aqui sobre a possibilidade do Miles ganhar um live action, não só ele, como também a Mulher-Aranha. Isso aqui ficaria muito na curiosidade, porque muitas pessoas esperam que ele entre no MCU, e que tenha um arco bem parecido com o Peter Parker do jogo do Homem-Aranha, aquele lançado pro PlayStation 4 e 5, mas também tem uma grande possibilidade de acontecer o contrário, o universo dele ser próprio, de uma forma completamente isolada, da mesma forma que o Venom tá rolando. Mas isso aqui fica bastante na teoria. Entre as grandes possibilidades, eu acredito que a melhor e que eu gostaria de ver em live action seria a adaptação baseada no arco que tá sendo contado no PlayStation 4, que já pega o Peter Parker maduro, com experiência, mas que ainda não tinha passado pela saga do simbionte e que não tinha enfrentado o Duende Verde, mas que pôde treinar o Miles Morales em vida antes que uma tragédia aconteça. O fã fica com o coração acelerado. Nova treta envolvendo o Homem-Aranha do PlayStation. Uma postagem no Twitter acabou viralizando, criando aqui aquela pequena teoria de que o Homem-Aranha do PlayStation foi trocado apenas
apenas por causa de semelhanças que ele teria com Tom Holland, o Homem-Aranha do MCU. Isso acabou viralizando justamente porque é uma suspeita que faz até um pouco de sentido, já que a Sony poderia aproveitar muito da imagem do menino Tom Holland e usar isso de hype com o anúncio e trailer e gameplay do novo jogo. E é só comparar, o novo Homem-Aranha parece ser um garoto bem mais novo do que se comparar com a versão original, e isso tudo só veio à tona por causa do hype com o novo jogo que tá aí pra sair no final do ano, e com certeza vai ser talvez o melhor jogo do Homem-Aranha e, claro, um dos melhores jogos do PlayStation. O Homem-Aranha 2, que vai ser mundo aberto, vai contar a história de Venom. Ainda não sabemos se terá a presença do Ed Brock no jogo, mas também tá confirmado com o Miles Morales jogável, já que são dois aranhas no mesmo universo. O que muitas pessoas acreditam até que o Peter Parker parece estar bem mais novo, até mesmo mais novo ou até na mesma idade do Miles Morales no universo do PlayStation. Tirando memes à parte, dá pra perceber que essa foi a grande estratégia da Sony. Por isso que eu digo, uma excelente notícia pros fãs de Homem-Aranha! Tá confirmado que o Venom vai ser o grande destaque do Homem-Aranha 2 no painel na Comic Con. Esse aqui é uma grande feira nerd, onde muitas das empresas colocam muitas novidades e anunciam basicamente novas atualizações sobre os seus novos lançamentos, seja em quadrinhos, animações, filmes e, claro, tem jogos também. O jogo do Homem-Aranha 2 tá cada vez mais próximo de ser lançado e a única coisa que vimos do Venom até agora é no primeiro teaser, com o Peter Parker e o Miles Morales encarando ele, e depois apenas o simbionte aparecendo como traje do Peter Parker, no trailer de gameplay que foi divulgado logo em seguida. Muita gente ficou revoltada com esse jogo porque ele é exclusivo da nova geração, tudo por causa da dinâmica entre dois aranhas, já que o load entre vários lugares diferentes do mapa será quase que instantâneo, mas algumas pessoas questionaram a Sony querendo que esse jogo saísse também para o PlayStation 4, mesmo que tivesse o problema do loading. E agora a expectativa que as pessoas têm com a participação do Venom é que se explique se vai ser uma presença do Ed Brock no jogo ou se ele vai ser aliado com Kraven o Caçador, porque até o momento a única coisa que vimos na história principal é que o simbionte estava literalmente preso no Harry Osborn, o Duende Jr., que passou 2 cenas pós-crédito doente e a gente não sabia exatamente qual seria o paradeiro dele nessa história. Em 2018 saiu o jogo do Homem-Aranha do Play 4. Esse jogo praticamente está criando um novo universo com uma história contada continuamente e é o melhor jogo do Homem-Aranha lançado em anos. E também no mesmo ano saiu o filme do Aranhaverso, que para muitas pessoas é o melhor filme do Homem-Aranha e eu concordo muito com isso. Só que agora estamos em 2023. Alguns anos se passaram e olha só o que vai acontecer. Tá pra sair o filme do Aranhaverso agora, a sequência do melhor filme do Homem-Aranha e também tem a sequência do novo jogo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2, que tá continuando essa mesma saga com as melhores adaptações, seja em videogame e animação. Os haters do novo Homem-Aranha 2 já ganharam uma resposta. O jogo não tinha saído, mas muitas pessoas começaram a criticar, principalmente a área dos gráficos do jogo, e depois da divulgação, a equipe que tá trabalhando no jogo já deu algumas respostas sobre o que está acontecendo com a história do jogo, principalmente também com os gráficos. Eles falaram que a demonstração da gameplay não é a versão final do jogo e que algumas melhorias ainda irão aparecer. Muitas pessoas criticaram os gráficos do jogo justamente porque não tinha uma física muito legal com a água, entrando naquele mesmo clichê de jogo mundo aberto, onde áreas estariam muito mais detalhadas do que outras, e claro, isso aqui rolou com um certo burburinho na internet, principalmente porque ele usa o mesmo mapa, pois ele se passa ainda em Nova York, que não faz sentido trocar um mapa pro outro, só mudar o tempo. Claro que isso acabou acontecendo no Twitter, já que é um lugar bem estranho, e muitas pessoas criticaram, falando que o jogo poderia sim ser lançado para um PlayStation 4, já que graficamente o jogo não evoluiu tanto. Essa discussão foi tão grande que vários desenvolvedores acabaram sendo entrevistados e já responderam claramente coisas que já estavam na cara, como a questão da parte gráfica que muitas pessoas reclamaram do jogo até então. Ou seja, os fãs do Homem-Aranha estão enlouquecendo com o novo jogo. Isso porque agora temos um momento épico. O Homem-Aranha com o traje do simbionte e, claro, já tá confirmado que o Shocker tá lá. Isso aqui é uma cena perfeita, porque tem como recriar um dos maiores memes que foram divulgados e compartilhados nas redes sociais. A possibilidade de recriar a cena do Homem-Aranha do desenho animado. Se você não sabe, é uma cena onde o Homem-Aranha na saga do simbionte tá aqui totalmente revoltado, perseguindo o Shocker, não querendo apenas prender ele, mas sim acabar com ele. Isso aqui é um dos momentos mais tensos do desenho, que pela atuação épica da voz original, a internet ficou zoando justamente por causa do grito do ator que fazia o Peter Parker. Apesar de ser um meme hoje em dia, no ponto de vista do Shocker, era bem assustador, já que ele estava enfrentando um ser que estava pronto para acabar com a vida dele. E é por isso que as pessoas ficaram empolgadas, já que o Homem-Aranha no Spider-Man 2 vai ser literalmente a saga do simbionte. E a chance de recriar essa cena tá aqui. Basicamente, se a Insomniac quiser, ela pode recriar esse momento e transformar exatamente numa cena épica em 3D. Só que vendo pelo histórico deles trabalhando com história de jogos, é bem capaz que
que eles façam isso numa escala bem mais épica. Tá praticamente confirmado, mas o Miles Morales já está no UCM. Com o hype do Homem-Aranha 2 e também da animação do Aranhaverso, um tweet viralizou, dando a entender que Miles Morales já estaria dentro do filme Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Isso acontece naquele final onde Peter Parker está se mudando para uma nova casa e aos fundos dava pra ouvir um diálogo. No apartamento alugado, daria pra ouvir um pai mandando o filho desligar a TV e ir dormir. E isso aqui seria, na verdade, uma teoria de que o Joe Watts teria colocado essa voz de fundo pra começar a saga de Miles Morales dentro do cinema. Tudo isso aqui se passa como uma teoria, mas se você lembrar do filme De Volta ao Lar, o tio de Miles Morales já aparece aqui. É uma referência bem sutil, mas que muitas pessoas já se empolgaram com isso. Como todo produto relacionado ao Homem-Aranha está sendo usado com referências ao Miles Morales, desde o filme do Aranhaverso até mesmo o Homem-Aranha 2 no jogo, não é de se imaginar que essa teoria faça sentido, porque depois da animação e dos jogos, os dedos da Sony estão coçando pra colocar o Miles Morales no live action. E você concorda com a teoria de que o novo Homem-Aranha não saiu e já tem treta? No Twitter, um grupo de fãs de Homem-Aranha começaram a reclamar do novo jogo por causa do uso do mapa, já que a história provavelmente vai se passar totalmente em Nova York. Ou seja, as pessoas estariam reclamando de que o jogo vai se passar exatamente no mesmo mapa do primeiro jogo, sem trazer grandes mudanças. Só que tem alguns detalhes que não foram explicados e talvez algumas pessoas não perceberam, mas Homem-Aranha é um personagem herói que se passa e atua geralmente em Nova York. Então não existe uma razão muito óbvia pra fazer uma nova mudança do mapa, a menos que o herói fosse pra outras áreas, o que ainda não foi confirmado, mas pode aparecer como rumor, já que tem momentos onde Kraven o Caçador aparece aqui no teaser. Várias comparações gráficas começaram a aparecer, comparando o primeiro Homem-Aranha, o jogo do Miles e o Spider-Man 2, só que ficaram muito na dúvida sobre o que teria mudado entre uma época e outra. O que a gente sabe é que alguns prédios em construção já estão construídos e alguns outros prédios que foram destruídos no primeiro jogo foram reconstruídos na saga, para dar um pouco de continuidade. Mas esses são pequenos detalhes que só vamos conseguir notar melhor quando o jogo for lançado. O novo Homem-Aranha 2 traz um novo vilão. Esse aqui é o Kraven, o Caçador. E uma galera começou a se perguntar por que ele tá aqui na história do jogo. Bom, primeiro, é bom entender que ele vai caçar o Peter Parker. Não só ele, como também vilões em Nova York. Ele é um caçador na África, que acabou bebendo uma poção mágica da Calypso, o que deixa ele bem forte e bem mais resistente, deixando comparável até mesmo ao Capitão América. Ele tem um instinto mais selvagem, como por exemplo, também tem um super olfato, super força, velocidade e resistência. E de certa forma, ele tem uma tendência a caçar vilões do Homem-Aranha que tem uma ligação com animais. E como já vimos aqui, ele tá atrás do Lagarto, que já foi divulgado e mostrado na gameplay. No jogo ele terá uma gangue para poder aumentar o escopo dos seus ataques, que não só aumenta o seu exército em número, mas também ele vai ter uma gama de possibilidades infinitas com tanta tecnologia para poder caçar suas presas, entre eles os dois aranhas. Mas como o jogo tá mostrando ele como um grande caçador querendo novas presas, parece que é mais para manter o seu ego inflado, aceitando até mesmo o serviço de caçar essas criaturas para poder entregar a um outro personagem, o que poderia até mesmo ligar com o Norman Osborn, o Duende Verde, já que o acesso à alta tecnologia poderia ser o que equipou toda a trupe e a gangue do Kraven, pois já sabemos que ele não é um cara bem intencionado, e ele poderia contratar o Kraven na intenção de roubar o simbionte que está com o Peter Parker. Tudo sobre o novo Homem-Aranha 2 do PlayStation. O vilão confirmado é o Kraven, o Caçador, que pretende caçar o Homem-Aranha e os vilões em Nova York. Aqui o Peter agora vai usar o poder do Venom, já que ele vai ter o contato com o simbionte que estava sendo cultivado e guardado em segredo desde o jogo anterior. Ele vai ter ataques baseados no simbionte que são bem mais agressivos do que o Peter padrão. Vai dar pra jogar com o Peter e o Miles, e trocar entre eles vai ser bem da hora, porque parece que o Peter vai ficar em um canto da cidade e quando tiver missão com o Miles, pode ir pra outra cidade, como se fosse um fast travel entre dois bonecos. O jogo mostrou aqui uma demonstração do modo história com Kraven caçando o Lagarto, numa missão meio stealth, onde o Miles vai usar um pouco dos seus poderes, desde o choque até podendo usar a sua invisibilidade, coisa que é meio exclusiva dele mesmo. No meio da história é mostrado que o Peter Parker ficou um pouco mais agressivo. Isso porque, né, a influência do simbionte tá lá. Ele tá querendo perseguir o Lagarto por conta própria e usando ele como sua presa. Tanto que, em alguns momentos, principalmente no final do trailer, dá pra perceber que o seu olhar ficou mais próximo do Venom, criando a teoria de que Peter Parker e Miles Morales terão que brigar, provavelmente sendo a chave da forma como Peter Parker irá perder o poder do simbionte.
já estão atacando o novo jogo do Homem-Aranha. No Twitter, lugar maravilhoso, as pessoas começaram a reclamar dos gráficos do Homem-Aranha 2, esse que vai sair no final do ano para o PlayStation 5, alegando que a Sony tá rushando o jogo na intenção de ter um grande lançamento pro Natal, coisa que aparentemente eles teriam argumentos falando que o gráfico do jogo não tá tão bem assim. Uma das cenas, por exemplo, é quando o Miles Morales sai da água, mostrando que ele não tá molhado e a água tá sem qualquer tipo de interação, uma animação até mais genérica. Muitos fãs também começaram a criticar, falando que, tipo, eles nem se tiveram trabalho de modificar certas áreas de Nova York. Tá bem na cara, né? Como a história se passa em Nova York, eles estão reutilizando muito mesmo dos gráficos que tinha no jogo anterior, com todos aqueles prédios e mapa aberto, já que a cidade ainda é a mesma. O grande lance aqui é que o novo Homem-Aranha, ele vai ser sim o jogo do ano para o PlayStation, já que a Sony pretende alavancar as vendas do Play 5, ainda mais com esse grande lançamento, sabendo que o Homem-Aranha original no Play 4 vendeu milhares e milhões de unidades.